Olá, galerinha! Eu sou a professora Gigi e eu estou aqui hoje para ensinar matemática na prática. Isso mesmo, e a prática de hoje são as potências com números inteiros. E se esse vídeo te ajudar aí nos seus estudos, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Então, bora lá para a gente ver como funcionam esses cálculos na prática. Primeiro, para começar a calcular uma potência, nós precisamos saber como que uma potência é formada. Então, a potência, ela é nada mais do que a multiplicação de números iguais. E ela vai ter um número maior, que é chamado de base, tá? Então, este número maior, ele vai ser a minha base, e o número menorzinho, que é o número que está elevado, ele vai ser o expoente, tá? Então, aqui, ó, expoente. A base é o número que vai ser multiplicado. E o expoente é a quantidade de vezes que você precisa multiplicar este número. Neste caso, eu estou dizendo que o menos 2, ele tem que ser multiplicado 4 vezes. Ou seja, eu vou ter que fazer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 4 vezes. Sendo assim, eu vou multiplicar 2 vezes 2, vai dar 4. Como os dois são negativos, na verdade é menos 2 vezes menos 2, e na multiplicação sinais iguais dá mais, então isto aqui vai dar mais 4. Aí mais 4 vezes menos 2 vai dar menos 8, porque são sinais diferentes. Menos 8 vezes menos 2 vai dar mais 16, porque menos com menos, na multiplicação, sinais iguais, mais. Ou seja, isto aqui vai dar 16, positivo, ó. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Uma forma de nós sabermos qual é o resultado, se ele é positivo ou negativo, é ver o expoente. Se esta potência, ela tiver o expoente par, o meu resultado é positivo. Se esta fração negativa que está entre parênteses, é muito importante ter essa ênfase, entre parênteses. Se for um número negativo entre parênteses e o expoente for par, eu já sei que o meu resultado é positivo, né? Então, na regra de sinal, vai dar positivo. Agora, quando eu tenho fora do parênteses, eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? Porque aí este menos, ele pertence à potência toda. Então, sempre vai dar negativo. Então, vamos ver como é que funciona. Então, este primeiro caso ficou 16 positivo. Vamos ver aqui agora. Então, aqui eu tenho um número positivo, né? Então, eu já sei que eu só vou multiplicar ele 3 vezes. Então, eu tenho 3 elevado ao cubo ou 3 elevado à terceira potência. Então, não precisa se preocupar aqui com a regra de sinal, porque eu já sei que vai dar positivo. Então, olha lá, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. A gente sabe que o conjunto dos números inteiros, vou até colocar aqui, ó, que é representado pela letra Z, ele é o número dos números negativos e positivos, né? Então, a gente tem os positivos e negativos inteiros, sem decimais, sem vírgula, tá? Cuidado. Então, aqui a gente tem números negativos e números positivos na base, tá? Porque quando o expoente é negativo, aí segue outra regra. Então, bora lá pra gente ver aqui como é que funciona. Então, aqui eu tenho menos 3, que deve ser multiplicado 2 vezes, ou seja, menos 3 vezes menos 3. Olha lá, vamos lembrar da regra que eu falei. Toda vez que eu tiver entre parênteses um número negativo e o meu expoente for par, eu já sei que a minha resposta é positiva, tá? Então, o número vai ser, o resultado vai ser positivo. Mas eu posso também escrever e ir fazendo a regra de sinal. Então, olha lá. Menos 3 vezes menos 3 vai dar 9 positivo. Porque 3 vezes 3 é 9. Aqui, negativo com negativo, dá mais. Por quê? Porque na multiplicação, sinais iguais, mais 9, que eu posso colocar ali só o 9. E aqui, prof, aqui este menos não está entre parênteses. Então, este menos é como se ele fosse uma operação à parte.
ele pertence a toda potência. Ou seja, eu tenho que deixar a minha potência negativa. Então, aqui eu estou dizendo que o 3 tem que ser multiplicado 2 vezes. Então, 3 elevado ao quadrado, que também pode ser chamado de 3 elevado à segunda potência. Então, neste caso, vai ficar 3 vezes 3. Não é o menos 3 que eu estou multiplicando, é o 3 vezes 3. Por quê? Porque o menos fica do lado de fora, porque ele é da potência toda, ele não é só do número da base, ó, como é este caso aqui. Este menos, ele pertence ao número da base, ó, tá vendo, ó? Neste caso, não, ele pertence à potência toda. Então, aqui, 3 vezes 3, 9. Com esse negativo aqui, menos 9. Então, vejam a diferença. Aqui é o mesmo cálculo, porém, como está entre parênteses, eu sei que ele vai ficar positivo porque o expoente é par. Ou porque menos com menos, na multiplicação, vai dar mais. Neste caso aqui, obrigatoriamente, ele vai ser negativo, independente do meu expoente. Se fosse ímpar também, ele também seria negativo, porque o menos, ele vai multiplicar, ele vai ser distribuído para toda a potência, então para toda a multiplicação. E aqui, prof, aqui eu já sei que o 1, ele é o elemento neutro da multiplicação, né? Então, não importa quantas vezes eu multiplique o 1, eu sei que ele vai dar sempre 1. Sendo assim, eu vou ter aqui o resultado 1. Agora, eu só preciso ver o meu sinal, se ele vai ser positivo ou negativo. Então, olha lá, lembrando da regra. Se eu tenho um número negativo entre parênteses, o que isso significa? Se o meu expoente é par, a minha resposta é positiva. Se o meu expoente fosse ímpar, a minha resposta seria negativa. Neste caso, como o expoente é par, a resposta é positiva. Aí vai ter gente que vai falar assim, ai, prof, mas por que dá 1 se está elevado a 6? Porque ele está dizendo que o 1 tem que, no caso aqui o menos 1, né? Ele tem que ser multiplicado 6 vezes. E o 1 é o elemento neutro. Então, 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, não importa quantas vezes você multiplique o 1, vai dar sempre 1. O que eu preciso tomar cuidado é porque aqui é menos, então eu tenho que tomar cuidado com a regra de sinal, hein? Então, aqui, menos 1, entre parênteses, elevado à sexta potência, é igual a 1. E neste caso aqui, prof, neste caso aqui, é só um número positivo, então eu já sei que vai ficar 4 mesmo. Então, aqui, ó, 4 vezes 4. Aí, prof, por que 2 vezes você multiplicou 4 e 4? Porque ele está elevado ao quadrado, ou à segunda potência. Posso chamar dos dois jeitos que tá certo. E aí, ele está dizendo que o número da base, que é o 4, tem que ser multiplicado 2 vezes. Então, 4 vezes 4 vai dar 16. Positivo, porque tudo ali é positivo, não tem nem o que se preocupar com regra de sinal. E agora aqui, que é menos 4 entre parênteses. Então, olha lá, a regrinha, né? Então, aqui neste caso, eu já sei que o expoente é par e que está entre parênteses. Então, eu já sei que vai dar positivo, porque a base é negativa, está entre parênteses e o expoente é par. Prof, como é que eu vejo isso? Pode fazer a continha, ó, menos 4 vezes menos 4 vai ser igual, ó, 4 vezes 4, 16. Como aqui são sinais iguais, menos com menos vai dar mais, ou seja, mais 16, que é a mesma coisa que 16. E agora, prof, é igual? Não é igual. Por quê? Porque está fora dos parênteses. Então, o menos, ele pertence a toda a potência. Então, a potência que fica entre parênteses, e aqui, ó, fica o menoszinho do lado de fora. E aí, eu vou multiplicar o 4 2 vezes, como manda o expoente. Então, olha lá, 4 vezes 4, 16. Leva esse menos para cá, ó. Então, menos 16. Então, neste caso aqui, fica negativo, menos 16. E aqui, prof, está entre parênteses, é um número negativo na base, só que ao invés do expoente ser par, ele é um expoente ímpar. Então, agora vai ficar negativo. Então, olha lá, vamos conferir para ver se é isso mesmo, ó. Menos 4 vezes menos 4
vezes menos 4. Olha só, galera, presta atenção. Então, vamos lá. Menos 4 vezes menos 4 vai dar mais 16, porque menos com menos dá mais na multiplicação, porque são sinais iguais. Então, mais 16. Mais 16 vezes menos 4, olha, mais com menos, sinais diferentes. Então, 4 vezes o 16, a gente sabe que dá 64. Só que agora, negativo, ó, negativo, menos 64, ó. Aqui vai dar mais, tá vendo? Aí, mais com menos, ó, sinais diferentes. Menos na multiplicação, quando eu multiplico sinais diferentes, é menos. Quando eu multiplico sinais iguais, é mais. Então, olha só. E agora aqui, prof, a gente sabe que a regra para toda potência que é elevado a zero é sempre 1. Então, se eu tenho um valor, ou eu tenho um determinado valor que está entre parênteses, e ele está elevado a zero, eu sei que o meu resultado é 1. Ai, prof, mas é negativo, dentro do parênteses tem raiz, tem outras coisas, tem fração. Não importa. Está entre parênteses e é elevado a zero, ou é um único número elevado a zero, ele vai ser um número natural quando ele não tem parênteses, tá, galera? Então, olha só. Então, aqui, menos 1 entre parênteses elevado a zero é 1. Aí vai ter muita gente que vai falar, ai, prof, então aqui também é 1? Não. Por quê? Porque o que está elevado a zero é apenas 1. Então, isto aqui é 1. Porém, este menos, ele pertence a todo o valor. Então, ele vai pertencer a todo o resultado. Ou seja, eu tenho que levar um menos. E neste aqui vai ser menos 1 o resultado. Então, mas prof, 1 elevado a zero, ele vai ser 1. Se fosse 10 elevado a zero, também seria 1? Também seria 1. Agora, se tiver o menoszinho na frente, eu tenho que carregar ele, a não ser que esteja dentro dos parênteses. E é isso. E se você quiser saber mais ainda sobre potência, clica aqui nesse vídeo que está aparecendo na tela, que tem mais uma super aula que eu tenho certeza que vai ajudar ainda mais você aí nos seus estudos. E é isso, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like. Beijos, galerinha! Até a próxima! Tchau, tchau!